Olá galera do Bonsai Sul de Minas, Diogo Snagger falando para mais um vídeo. Nós vamos hoje para mais uma videoaula sobre espécie. Nós vamos hoje falar sobre a duranta, né? O conhecido aí pingo de ouro. Então se você quer aprender bastante sobre a espécie, fica ligado aí neste vídeo que nós vamos falar bastante sobre ela, ok? Nome científico, Duranta repens, né? Duranta repens aurea. É uma planta, pessoal, que eu pesquisei bastante sobre a origem dessa planta aqui. E olha, pelas pesquisas que eu fiz, essa planta ela pode ser considerada uma nativa. Em vários sites, né? Segundo as pesquisas que eu fiz, em vários sites nós vemos lá, origem Brasil. Mas na maioria deles, a maioria dos sites falam origem México, Brasil. Ou seja, né, é uma planta que pode ser considerada uma nativa, né? Mas pode ser que haja alguma divergência aí. É uma planta da família Verbenaceae, né? Lembrando que eu tô com a minha colinha aqui, ó, muita coisa para poder falar sobre ela. Da Verbenaceae. Ela é um arbusto, né, que pode chegar de 3 a 4 metros de altura e de 2 a 3 metros de diâmetro de copa. Na natureza, pessoal, às vezes a gente pensa que é só, né, uma arvorezinha que a gente costuma ver muito durante aí em jardins, em cercas vivas, e pensamos que elas ficam só daquele tamanhozinho. Mas elas viram realmente assim, árvores, né, que dão sombra. Eu tenho no sítio de um amigo meu, essas durantas já não estão lá mais, mas tinham umas durantas lá bem grandes mesmo, com os troncos bem grossos. As galinhas até dormiam em cima dela lá. Fenologia, né? A época que ela dá flor. Ela dá flor na primavera, verão e outono. Uma curiosidade sobre essa espécie aqui é o seguinte. Eu acho interessante, não só nessa espécie da duranta, mas em algumas outras, existe uma característica de floração que é o seguinte: a planta, quando ela está fraca, sem adubo ou debilitada, ela floresce em abundância. Eu já notei muito isto na duranta. Não só na duranta como bonsai, mas na duranta, né, em jardins também. Plantas deixadas, plantas largadas, sem adubo, sofrendo, né, por questões climáticas, florescem e frutificam em uma quantidade muito grande. Por que que isso acontece? Em algumas espécies, não sei citar quais, né, mas já notei isso muito, algumas espécies, isso é uma maneira da própria planta tentar perpetuar a espécie. Tipo assim, a planta, não vou dizer que a planta pensa, mas a planta sente que as condições ali não estão favoráveis para ela e talvez ela perceba que ela vai morrer ou não vai durar muito, então ela floresce em abundância para poder perpetuar a espécie. É uma das características dessa planta aqui, nessa questão de floração e frutificação. Sol. É uma planta que gosta muito de sol. Inclusive, se nós não deixarmos ela no sol, a gente pode ver essa duranta aqui, ó. Ela tá com as folhas amarelinhas, tá com algumas verdes aqui. Isso aqui é questão da violeteira, nós vamos falar sobre a violeteira daqui a pouco. Mas é uma planta que, se nós não deixarmos ela no sol, ela perde esse amarelinho das folhas. As pessoas pensam que ela é chamada de pingo de ouro devido a esse amarelo das folhas, mas não é. O nome dela, o nome popular pingo de ouro, é devido a essas frutinhas amarelas que ela dá. Isso aí é o que dá o nome nessa planta de pingo de ouro. É uma planta que gosta muito de sol, pode ficar no sol o dia todo, seja sol de rachar, seja sol fraco, mas ela é uma planta que precisa e gosta de sol. Ela é uma planta que tolera geadas leves, é uma planta que tolera frio, então ela serve tanto para locais quentes como para locais frios também.
A rega da duranta, né, principalmente no cultivo em vaso, ela é uma planta que não gosta de um solo muito encharcado, porque isso vai fazer com que as raízes delas apodreçam, né, a raiz dela apodrece em solo encharcado, mas ela é uma planta também que não gosta de solo seco. Rapidamente, quando o solo seca, ela é uma planta que avisa muito fácil. Solo secou, rapidamente ela murcha suas folhas e já dá o sinal aí que precisa de rega imediata. Ok? Frutos. Uma outra curiosidade sobre essa espécie aqui, em algumas coisas que eu pesquisei, eu também não sabia. Segundo algumas pesquisas, os frutos desta planta são tóxicos, embora os pássaros comam destes frutos. Agora fica essa divergência também. Tentei me aprofundar mais no assunto, mas não achei nada que possa comprovar isso para vocês, né? Se alguém sabe mais alguma coisa a respeito dos frutos da duranta, comenta aí conosco. E como eu disse, a razão do nome, né, dessa planta é a questão dos frutos, o chamado pingo de ouro, são esses frutinhos amarelos. Uma das coisas que as pessoas perguntam muito a respeito da duranta é a respeito do escurecimento das folhas. Às vezes a planta tá lá, tá legal, com as folhas todas amarelinhas, e de repente a minha planta vai lá e fica com as folhas pretas. E quem não tem esse costume com a espécie, rapidamente fica preocupado. Tem um vídeo no canal sobre essa questão do escurecimento das folhas. Vai estar na descrição depois um monte de vídeos sobre a duranta, que vai estar especificado cada tipo de vídeo lá. Mas resumindo essa questão, mudanças de temperatura, mudanças de estação, às vezes como é que eu posso explicar? Algum balanço que a planta teve, tipo, faltou um pouco de água e de repente não deu nem para você notar que faltou um pouco de água e depois você regou a planta. Certas coisas que às vezes pode balançar a planta, ou seja, coisas que tiram a planta da rotina. Isso eu acho que seria uma palavra que daria para entender. Pequenas coisas às vezes que tiram a duranta da rotina dela, pode acontecer esse escurecimento das folhas. Excesso de sol também, excesso entre aspas, né? Porque quando ela fica muito no sol, em sol pleno, um sol forte, que ela fica com as folhas todas amarelinhas, nós podemos ver que além das folhas amarelas, as bordinhas da folha também ficam um pouco escuras. É uma coisa bem característica da espécie essa questão da folha preta. Uma coisa que não se pode reverter é essa questão das folhas pretas. Depois que as folhas ficaram pretas, elas vão permanecer pretas. E qual que é o remédio para isso? O remédio para isso vai ser podas, né? Podas constantes também ajudam a ela manter as suas folhas amarelas, mas as folhas pretas não é uma coisa prejudicial se o seu material for um material em desenvolvimento. Agora, se for já um bonsai pronto, um bonsai que já está no vaso, onde você vai apenas manter a estrutura dessa planta, então você pode fazer desfolhas, pode fazer podas ou simplesmente retirar essas folhas pretas que ela rebrota com muita facilidade. O método de propagação dessa espécie. Essa espécie ela pega muito bem por estaquia, né? Galhos de até da grossura de um dedo, da grossura de uma caneta, você pode estar fazendo estaquia. Quem viu aí o vídeo da estaquia do ficus ou estaquia do ptercolobium, são coisas parecidas, cortando ali as estaquinhas perto do entrenó e colocando na areia. Se enraiza facilmente. Ela também pode pegar por semente, né? A semente dos frutos, mas a taxa de germinação destas sementes é muito baixa. Agora prestem bem atenção, pessoal, é muito inviável, isso eu vou frisar bastante falando dessa espécie, é muito inviável você querer fazer um bonsai dessa espécie através de estaquia e muito menos por semente.
eu sou um grande adepto do plantio de semente e de estaca, né? Todos sabem disso, quem acompanha o canal. Mas essa planta, pessoal, eu já cultivei muito dessa planta. Quem aí acompanha os meus trabalhos sabem que eu tenho vários trabalhos com essa planta aqui. Vou estar mostrando para vocês depois. Mas é uma planta muito lenta de engrossamento em vaso. Só que ao mesmo tempo que ela é uma planta que não convém nós querermos fazer um bonsai através de uma estaca ou de uma semente, ela é uma planta onde nós podemos, entre aspas, né? Mas é uma planta de fácil acesso para Yamadori, de coleta, porque ela é uma planta plantada em larga escala. Teve uma época no Brasil que teve um modismo com essa planta aqui, onde era moda todos os jardins ter aquelas cercas vivas, terrenos baldios que às vezes tem uma planta dessa plantada. Ela é uma planta que dá para a gente encontrar assim com certa facilidade para fazer um Yamadori, para tirar ela já adulta do chão. E com vários formatos diferentes. Se eu encontrar a foto, vou estar mostrando para vocês uma foto aqui, se eu encontrei. Se eu não encontrei, vocês me desculpam. Eu tive um grande acesso a várias durantas quando foram fazer um muro em um lote aqui na minha região. E antes de fazer esse muro, era uma cerca viva de aproximadamente 2,5 metros de altura, uma cerca viva de fora a fora ao redor desse lote. E eles arrancaram toda essa cerca viva ao redor desse lote para poder fazer o muro. Então, nesse estágio, eu tive muito acesso a este material aqui, que foi um material que me ajudou bastante a aprender sobre trabalhos em madeira, que é o que vamos falar daqui a pouco. Então, o meu conselho: não convém você cultivar dessa planta aqui com estaca ou com sementes. Convém você tentar encontrar algum material para ser retirado do chão. E é uma planta que responde também muito bem a isso, né? É uma planta que responde bem à poda de raízes. Ela aceita grandes podas de raízes. Às vezes nós coletamos essa planta do chão sem muitas raízes e elas sempre acabam pegando. É uma planta bastante resistente. Vamos falar um pouco agora sobre essa questão da violeteira e depois sobre a aramagem dessa planta. Reparem para vocês verem aqui, ó, falando das folhas pretas aqui, ó, algumas folhas começaram a ficar pretas nessa planta aqui, ó. E vejam bem, enquanto eu tenho folhas amarelas, né, devido ao sol, que a minha planta está exposta, vejam essa parte aqui, ó. Essa parte aqui é uma parte aonde a minha planta violetou. Não sei se isso é uma maneira de se falar, mas ela está se tornando uma violeteira. Este galho aqui, ó, estão vendo aqui? É um galho de violeteira. Não sei se a violeteira é uma planta que variou da duranta ou se a duranta é uma planta que variou da violeteira. Mas a violeteira, ela não fica com suas folhas amarelas ao sol. As folhas da violeteira são sempre verdes, como nós estamos vendo aqui. A violeteira tem os espinhos um pouco maiores, ok? E depois que a planta fica dessa maneira aqui, nós temos duas opções. Ou a gente deixa para ver o que a planta vai fazer, ou nós precisamos retirar isso aqui o quanto antes para que não aconteça que os outros galhos vá sofrendo essa mutação, que é o que ocorreu com este galho aqui. Eu nunca fiz e nunca trabalhei uma violeteira na arte do bonsai. A violeteira também ela dá bem mais flores, né? Quem aí já viu um pé de violeteira sem ser de folhas amarelinhas, com as folhas verdes, sem mutação alguma, ela se enche de flores da cor violeta. Por isso o nome violeteira. Então ela dá bastante flores e dá bastante frutos também. O pingo de ouro, ele dá um fruto, um pouco menos de flores e um pouco menos de frutos. Uma curiosidade sobre as flores de ambas também, tanto o pingo de ouro como violeteira,
é que chamam bastante borboletas. As borboletas gostam bastante de visitar as flores e os frutos da violeteira. Então, se você tem aí cercas vivas na sua casa, você já pôde constatar aí que é bastante visitada aí por borboletas. A aramagem na duranta, nós precisamos fazer essa aramagem antes do galho começar a lignificar. Já tem um tempo que essa planta aqui está aramada. Os arames nós deixamos nela aí em torno de 30 a 90 dias. Nossa, Diogo, mas é muito tempo, achei que era menos. Como eu disse, ela é uma planta muito difícil de engrossar. Dá uma olhada aqui, ó, que esses galhos foram aramados, pessoal, tem mais de 60 dias. Agora eles estão começando a se lignificar. Vejam que a cor está diferente. O que é um galho que não lignificou? Por exemplo, aqui, ó, esse galho não lignificou. A gente vê que ele está um galho maleável. Quando o galho começa a ficar com essa coloração, essa casquinha, ele se torna muito quebradiço. E isso faz com que a gente possa perder tempo e trabalho se a gente não aramar estes galhos jovens. Ela é uma planta muito boa de ramificação, sempre responde com muitas brotações nas podas. Toda poda que fazemos, ela brota à torta e à direita. Inclusive muitos brotos ladrões. Esses brotos ladrões, precisamos ter uma certa malícia na condução da duranta, porque, por exemplo, essa planta aqui é uma planta que foi formada essa copa a partir do zero. Eu tinha apenas este tronco aqui, ó. Era apenas este tronco e toda essa brotação e essa estrutura está sendo formada do zero. Galinhos sendo posicionados, esperando crescer, descabelar, voltar novamente. Então é uma planta boa de ramificar, mas exige paciência na limpeza e principalmente dos brotos ladrões. O que seriam esses brotos ladrões? Por exemplo, aqui, ó, veja bem, vários brotinhos crescendo, ó, em locais onde não vão ser necessários. E ela sempre vai fazer isso, pessoal. Para quem gosta de estar sempre mexendo na planta, podando, ela é uma planta que cresce broto sem parar. Vejam bem aqui um outro broto aqui, ó. Estão vendo? Crescendo virado para baixo. Esse broto não vai me somar nesse patamar aqui. Então são limpezas que a gente sempre está fazendo na duranta. Deixa eu ver aqui, olhar por baixo, mais alguma coisa. Faz pouco tempo que eu fiz uma limpeza nela, mas no geral é isso aí. É uma planta, ó, veja bem aqui, essa parte de cima, ó. Quanta coisa vai crescendo junta, né, perto dos entranós, e às vezes esses brotos saem. Fica só a folhinha do broto ali, não sai galho, mas fica aquelas folhas. Às vezes a planta enfraquece alguma outra parte dela, aí de repente aquele local que era só folha, sai um galho. Uma coisa também que ela costuma fazer, às vezes sai um broto aqui, e esse broto de uma vez ganha uma força apical e quer virar um galhão. Esses brotos também precisamos eliminá-los de imediato. A poda nessa planta pode ser feita durante o ano todo, desde que ela esteja crescendo. Aqui na minha região dificilmente ela para de crescer. Podou, passou aí 30 dias, já está com aquele monte de broto saindo de novo e é assim. Ela é uma planta que lembra muito a ceriça, a maneira de brotar dela, né? Emaranhado de brotos e folhas saindo de um mesmo local. Ela lembra bastante. É preciso limpeza constante e uma condução de perto para formar ramificações bonitas e bem distribuídas. Como bonsai, né, depois de formada essa estrutura também, como vocês podem ver nessa planta aqui, ó, essa planta aqui ela é uma planta minha que muita gente conhece. Esse meu bonsai de duranta tem muita
fotos dele esparramadas aí pela internet. Dá uma olhada na estrutura dessa planta aqui para vocês verem. É uma estrutura bonita, bem ramificada, bem distribuída. Inclusive vai ter vários vídeos desta planta que eu vou deixar na descrição, falando sobre mais algumas dicas sobre a espécie. Então é uma planta que dá para conseguir uma estrutura que dá para se deixar à mostra, porque às vezes existem bonsais de Duranta que às vezes eu vejo bonitos, né? Todos folhosos, mas às vezes você vai olhar a estrutura, tem pouca estrutura, tem mais folhas, né? E pouca estrutura. Eu sempre gostei assim de criar uma estrutura bonita, né? Nas plantas. Então é uma planta que permite isso com bastante paciência. E depois dessa estrutura formada, é muito simples a gente manter, porque a poda vai ser somente depois dessa estrutura, né? Minha planta saiu da estrutura, podo ela voltando para aquela estrutura criada. Ok? Ela é uma planta que aceita muito bem poda drástica, né? Tanto é que é muito fácil da gente fazer em amadure, tocos grandes decepados, ou então canudos grandes decepados, aceitam muito facilmente poda drástica e responde sempre com muitas brotações. Porém, é uma planta muito ruim de cicatrização. A cicatrização dela é quase zero, né? Se assemelha muito às caliandras, que tem uma cicatrização também muito ruim. O que ela pode fazer de bom nessa questão da cicatrização é criar um lábio ali, né? E deixar uma madeira à mostra, que também é uma planta excelente e excepcional para trabalhos em madeira. Não é uma madeira muito dura, mas também não é uma madeira macia, que se apodrece assim com facilidade, mas é uma madeira que precisa de cuidados, sobretudo essa questão aí de cauda sufocáustica, se tratada, vai durar toda a vida. O transplante desta planta, né? Lembrando, transplante sempre com motivo para poder fazer esse transplante. O transplante desta planta pode ser feito desde o início da primavera até o final do verão, desde que seja necessário. É uma planta super tranquila nessa questão do transplante, super tranquila na emissão de raízes também. A adubação da Duranta pode ser qualquer tipo de adubo. Ela é uma planta que, embora ela tenha esse engrossamento lento, é uma planta que tem explosão de brotações. Como eu disse, bem parecido com a ceriça. A ceriça tem isso, né? O engrossamento é lento, mas ela responde sempre com muitas brotações quando podamos. Isso é muito característico de arbustos, né? Utilizados em cercas vivas. Essa questão de podar e responder sempre com muitas brotações. É uma planta que aceita bem a diminuição de folhas depois da sua estrutura criada, a planta estabelecida, a planta envasada. É uma planta que, se você fizer uma desfolha e ser um pouco mais experiente, né, para diminuir a rega, diminuir a adubação, você consegue diminuir bastante as folhas delas e ela fica linda com as folhas toda amarelinha ali, bem diminutas e mostrando ainda ali uma estrutura legal. E uma coisa que as pessoas costumam falar também, que eu não sei de onde surgiu, que a Duranta é uma planta que morre do nada, né? Que às vezes você está com o seu bonsai lindo, maravilhoso e morre do nada. Pessoal, nenhum tipo de planta morre do nada. A planta não comete suicídio, né? O que pode acontecer é você não cuidar da sua planta e a sua planta morrer. Eu cultivo Durantas, pessoal, desde quando eu faço bonsai. Hoje em dia eu não tenho tantas Durantas mais, porque eu fui me ficando com outras espécies. Essa, não, eu tenho mais 2 ou 3. Eu tenho 3 Durantas apenas, essa aqui é a única que eu estou conduzindo de perto atualmente. É uma planta com trabalho em madeira. Tem até um vídeo dela no canal também, onde eu mostro trabalhando a madeira dela. Mas eu nunca tive uma Duranta que do nada ela puff,
morreu. Não conheço, nunca vi, mas algumas pessoas ficaram com essa visão de que a duranta é uma planta que morre à toa, do nada. Não existe isso. Se a sua planta está no substrato bom, você está regando a sua planta, não fez aí super adubação na sua planta, a sua planta vai durar o tempo que você estiver cuidando dela, sobretudo não faltando água. Você sabe o que pode matar uma planta? Vamos falar 95%, né? 95% o que mata as plantas, os bonsais, as plantas que estão sendo conduzidas, ou é falta de água ou é excesso de adubo. São os dois fatores que mais matam plantas. Depois vem aí intervenção mal feita, né? Excesso de poda de raízes. O excesso de poda aérea nem sempre vai matar a sua planta, porque a planta sempre vai rebrotar. Pode haver um atraso no seu projeto, mas matar não. Mas a poda de raízes e o transplante na época errada, em várias espécies, isso sim faz matar a planta. Mas no geral, o que mais mata as plantas nessa questão do bonsai, ou é falta, né? Esqueci de comentar o excesso. Ou é falta ou é excesso de água ou é excesso de adubo, né? Falta de água, excesso de água e excesso de adubo. Mas é mais falta de água e excesso de adubo, que é uma das coisas que mais matam planta. Então esqueçam essa questão de que duranta morre do nada. Duranta não morre do nada. Se a sua morreu do nada, não foi do nada. Alguma coisa aconteceu para essa planta aí morrer. Agora, se você quiser aprender mais coisas, bastante coisas mesmo sobre essa espécie, eu não falo para você poder assistir, para os vídeos ganhar visualizações, eu falo para você que quer aprender sobre essa espécie. Na descrição vai ter vários vídeos com vários temas, ok? Clica na descrição, vai ter os temas e vai ter os vídeos sobre essa espécie aqui. Tem alguns vídeos muito interessantes sobre questão de estruturação e maneira de conduzir essa planta para você criar aí uma boa estrutura, beleza? Se você gostou do vídeo, deixa seu joinha, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito. Abraço fraterno, até o próximo vídeo.